Olá, Medicoff! Eu sou o tio Carlão, do time da Medicina Preventiva e também da Clínica Médica. E aqui nós estamos para mais uma aula de psiquiatria na sua preparação. E agora nós vamos falar de síndrome ansiosa e dos transtornos de ansiedade, ok? E aí nessa aula, o que a gente vai estudar? A gente vai caracterizar a síndrome ansiosa, né, para diferenciá-la da síndrome depressiva, da síndrome maníaca e síndrome psicótica. Vamos ver os tipos de transtornos de ansiedade, quais são as medicações usadas para o tratamento, ou seja, os ansiolíticos e benzodiazepínicos. E também vamos ver aqui um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que são transtornos que antigamente vinham tudo junto no DSM, dentre transtornos de ansiedade, mas agora tem capítulos separados no DSM. Bem, vamos começar com questão? Olha essa questão da Unifesp 2019. É bem no modelo das questões que gostam de cair em prova. Vê um caso clínico, você interpreta, identifica qual é a síndrome que está ali e a partir da síndrome você faz o diagnóstico diferencial, ok? Olha aí, homem 40 anos, divorciado há 5 meses, morando sozinho, foi encaminhado pelo cardiologista com queixa de acordar várias vezes durante a noite, de forma súbita e inesperada, com medo intenso, dificuldade para respirar, palpitação, sudorese e náuseas. Nos últimos 3 meses, os sintomas ocorreram pelo menos 2 vezes por semana, desenvolvendo ansiedade antecipatória para iniciar o sono. E aí, qual é o diagnóstico mais provável aqui? Temos um transtorno do pânico? Temos um terror noturno? Temos o ataque de pânico? Temos o transtorno da ansiedade de separação? Ou temos os transtornos somatoformes? Ok, Medicoff? Vejam que aí nós temos 5 situações em que a pessoa pode ter síndrome ansiosa. Pode ter sintomas de ansiedade, mas aí qual é o pulo do gato para a gente diferenciar cada um? Isso a gente vai ver ao longo da aula. Em primeiro lugar, vamos diferenciar, relacionar as palavras medo, fobia e ansiedade. Bem, o medo a gente entende que é uma reação natural, evolutiva, é uma questão emocional, né? Aquela coisa mais aguda, acompanhado ali de sintomas somáticos, né? É uma resposta emocional aguda, adaptativa a uma ameaça que é iminentemente real ou percebida. Então, gente, faz parte da nossa reação de defesa, de luta ou fuga, né? Desde aquela coisa, ativação do sistema nervoso simpático, né? Diante de uma ameaça, de um estímulo, a gente reage emocionalmente com medo. Opa, estou em perigo, estou em risco. Então, essa reação emocional aguda é o que a gente chama de medo. E, claro, ela é acompanhada aí por uma excitabilidade autonômica aumentada, né? Porque entra em ação o sistema nervoso autônomo simpático, descarrega noradrenalina e adrenalina sobre os efetores do corpo e aí vamos ter várias reações no corpo, né? Inclusive aí muitas reações importantes somáticas. E é isso que eu quero trabalhar agora com vocês, tá bom? Como se dá a resposta do corpo, né, a essa questão da ameaça iminente, real percebida. E aí do que é acompanhado. E é muito importante entender isso para que mais na frente a gente entenda o que é o ataque de pânico, que pode acompanhar aí os episódios de ansiedade, Medicoff. Então, Medicoff, vamos ver agora como essa excitabilidade autonômica aumentada que acontece na nossa resposta a esses estímulos nocivos nas situações de luta ou fuga. Então a gente lembra desde lá do colégio, do ensino médio, que nessas situações de luta ou fuga vai ter uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, Medicoff. E aí a gente sabe, né? O sistema nervoso autônomo simpático opera com quem? Com a noradrenalina, a norepinefrina e a adrenalina epinefrina. E a gente sabe que esse neurotransmissor aí, essa descarga noradrenérgica vai fazer com que a noradrenalina se ligue a receptores alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, que está distribuído por todo o nosso corpo. E isso vai produzir a resposta autonômica ao medo. E essa resposta envolve desde, né, o medo em si, a preocupação, né, tremores, sudorese, né, extremidades frias, coraçãozinho palpitando, acelerado, taquicárdico, sensação de falta de ar, né, um desconforto, né, ou seja, uma dispneia ali,
Tem também toda uma questão que envolve também o gastrointestinal, né? E paralisa, né? Suprime ali a digestão, aquela coisa toda. Então é isso, né? Isso faz parte da nossa resposta autonômica ao medo. É importante entender isso, por quê, Medikoff? Porque isso é uma resposta fisiológica, né? Depois vai vir o sistema nervoso autônomo parasimpático para corrigir, neutralizar tudo isso. Só que atenção. Imagina que quando isso acontece, Medikoff, né? Essa descarga de forma mais intensa. Aí isso pode gerar um tipo de resposta particular ao medo. E é essa resposta particular ao medo que a gente vai trabalhar aqui, que é o famoso ataque de pânico, Medikoff. É importante isso para você não confundir o ataque de pânico com já o transtorno do pânico, tá? Então o ataque de pânico em si é um tipo particular de resposta ao medo. Então são ataques abruptos de medo intenso ou desconforto intenso. E ele tem aquele pico que vai em poucos minutos, tá bom? O pico dele é alcançado em poucos minutos. E aí nesse ataque de pânico abrupto, né, que acontece de forma abrupta, mais intensa, aí claro vai ter toda essa soma de sintomas físicos e ou cognitivos, né, que são consequências dessa descarga noradrenérgica que a gente viu no slide anterior. Então é cardiovascular, palpitação, coração acelerado, taquicardia, uma sensação iminente que vai infartar, que vai morrer, né? É sudorese, é tremores, né? A falta de ar, o sufocamento, desconforto torácico, é a náusea, o desconforto abdominal. Muita gente tem tontura, vertigem, instabilidade, desmaio, calafrio, sensação de dormência, né? de parestesias, né? Ou seja, Medikoff, todo um quadro somático muito rico, né, de sintomas somáticos, muito intenso, produzido por essa ação da noradrenalina no nosso corpo, né? E claro, no ataque de pânico, pessoas podem até vivenciar uma desrealização, né? Como que não está vivendo aquilo ali, né? Ou despersonalização, né? Como que está como um espectador tendo a experiência das vivências ali e todo o medo de perder o controle ou enlouquecer, né? O medo de morrer. Isso é um ataque de pânico. Tá, Medikoff? E é importante, ataque de pânico, ele acontece nos transtornos de ansiedade, mas ele não se limita aos transtornos de ansiedade. Ele pode acontecer em outras situações, ok? Então tá aí, a gente trabalhou o medo, que é essa reação aguda ao estímulo nocivo, à ameaça, né? E quando essa reação pode acontecer de forma muito mais intensa, provocando aí o ataque de pânico, Medikoff. Olha aí. Bem, agora, qual é a relação que tem do conceito de medo com fobia e com ansiedade? A gente vai ter a fobia, Medikoff, quando? Quando o medo é patológico e ele é desproporcional. Então, quando essa questão do medo, ela passa a ser desadaptativa, ou seja, é exagerada, né? Então, existe ali o estímulo nocivo, existe ali a situação que provoca medo, mas essa reação do indivíduo, ela é exagerada, tá bom? Ela é desproporcional. Isso é a fobia. E a ansiedade envolve o quê? Antecipar. É quando você antecipa a ameaça futura. Ela não está diante de você, mas você traz ela para o presente. Ah, mas eu tenho medo de encontrar a cobra ali no caminho da floresta. Ah, mas eu tô com medo de apresentar o trabalho e eu tenho um ataque de pânico, né? Ah, mas se eu for naquele estádio de futebol, vai acontecer isso, aquilo, eu não vou conseguir fugir, ninguém vai me ajudar, né? Então você fica antecipando a ameaça que está lá no futuro, que pode ou não estar lá no futuro, você traz para o presente. Isso é a ansiedade. E aí, claro, isso gera uma pessoa fica tensa, hipervigilante, né? E aí o que acontece também, né? Acaba mudando o seu comportamento. Todo esse medo antecipatório, né, essa preocupação antecipada, né, trazer o futuro para agora, acaba fazendo que a pessoa evite, né, as vivências. Então ela se esquiva, né, ela acaba evitando, né, ela tem comportamentos de cautela e de esquiva, de evitação, para não passar pelo desconforto. Aí é aí quando a gente diz que existe uma ansiedade, Medikoff, quando tem esse conjunto aí, né, dessa antecipação da ameaça futura, tensão muscular, vigilância, comportamento de cautela e esquiva. Então você vê que a coisa não é apenas agora do plano físico, de sofrimento, de sintomas somáticos. Tem também todo esse conjunto aí que envolve o pensamento, que envolve as ações dos indivíduos, né? Então tá aqui. Agora vamos pegar essa síndrome ansiosa, né? Pegar todos esses elementos somáticos,
cognitivos, de pensamento, né, de preocupação excessiva, e vamos colocar aqui junto para a gente caracterizar essa síndrome ansiosa, né? Então, desconstruindo essa síndrome. Então, a gente tem desde o comportamento do medo, né, que pode ser o pânico ou pode ser a fobia, né, pode ser o medo, esse componente medo. A gente falou que tanto tem a questão do pânico, do ataque de pânico, que a gente viu como ele é, né, de forma abrupta, intensa, como tem a fobia, né, quando é mais aquele medo mais patológico, desproporcional, né, desproporcional ao estímulo, né, à natureza dali do estímulo. E tem o componente preocupação, né? E nesse componente de preocupação tem desde o sofrimento, a expectativa apreensiva, as obsessões, aqueles pensamentos intrusivos, ok, Medikoff? Então tá aí, já dividindo aí em dois componentes aí a síndrome ansiosa, né? Então desde um sofrimento psíquico até também um sofrimento físico. Bem, então ó, a gente tem que imaginar o quê? Existem os vários estressores, as várias ameaças, né, físicas, naturais, sociais, né? E aí, claro, isso acaba para ser na síndrome ansiosa, isso provoca uma desregulação da nossa reação de alerta, né? Da ação de alerta, da reação de alerta. Então o indivíduo tem uma desregulação aí no contexto simpático, parasimpático, né? Então taquicardia, dispneia, dor torácica, despersonalização, revisando aí com vocês alguns componentes aí que a gente sabe da hiperativação autonômica, né? Lá da reação ao medo, né? Da reação que faz parte do medo. E claro que isso aí vai gerando pensamentos e sentimentos, né? Algo está errado com o meu corpo, né? Preocupo-me com tudo, estou fora de controle, tem todos os sintomas físicos aí que fazem parte da síndrome ansiosa, né? Então tem a tensão muscular, respiração curta, palpitação, dor no peito, vários tipos de sintomas somáticos, né, Medikoff? E isso, né? Então essa junção, né? Então voltando aqui, ó, essa junção do medo, do pânico em si, da fobia, da desregulação da sua resposta à ameaça, né? Da resposta à ameaça, somado a esses sintomas físicos, né? Do corpo e a esses pensamentos e sentimentos, né? Essa preocupação toda, e isso vai acabar fazendo você mudar os seus comportamentos. Você não quer acessar isso, você não quer se expor a essas ameaças, então você muda seus comportamentos. Aí já vem um plano da ação. Né? Então a hipervigilância, né? Fica muito vigilante, evitando os lugares e as pessoas, né? Limitando sua vida e limitando as suas relações. Então veja que há toda uma alça aí, né? Desde a entrada, os estímulos, né? Que as obsessões, os pensamentos, que tem ali os estímulos ameaçadores, né? Esses estímulos, né, chegam no corpo e ativam a reação, né, aquela resposta às ameaças, que é o medo, né, o pânico, é a fobia, e está associada a um sofrimento físico também pelos sintomas somáticos, né, está associada a alguns pensamentos que estão ali, né, esses pensamentos podem estar distorcidos, podem estar exagerados, e que tudo isso se transforma em comportamentos e ações, né? Em comportamentos e ações. Bem, então tá aí. Essa é a síndrome ansiosa, Medikoff. Então quando você vir no enunciado de uma questão, né, respostas exacerbadas a ameaças, pensamentos disfuncionais, sintomas físicos, somáticos, provocando mudanças de comportamento como hipervigilância, esquiva, evitação, desconfie de uma síndrome ansiosa, ok? Bem, agora, existe uma ansiedade que é adaptativa e existe o transtorno de ansiedade. Quando é que tudo isso passa a ser um transtorno de ansiedade, né? Ou seja, quando é que isso passa a ser não adaptativo? Quando passa a ser excessivo, desproporcional às vivências, quando persiste além de um período apropriado para o nível de desenvolvimento. Nós vamos ver que a maioria dos transtornos de ansiedade requer um tempo ali de 6 meses ou mais desse sofrimento, né? E também, claro, quando passa a ter prejuízo funcional. Então aí a gente diz que estamos diante de um transtorno de ansiedade, tá, Medikoff? Agora, cuidado! Toda síndrome ansiosa se deve a um transtorno de ansiedade? Não! Não podemos esquecer que tem doenças, tem drogas, medicamentos que também produzem no corpo a síndrome ansiosa, Medikoff. Então tá aqui, as síndromes ansiosas podem também ser de base orgânica ou por alguma outra condição médica, alguma doença, alguma alteração orgânica que explique esses sintomas ansiosos. Por exemplo, doenças cardiovasculares como síndrome coronarianas agudas, insuficiência cardíaca, arritmia, produz sofrimento.
produz síndrome ansiosa. Doenças pulmonares, como asma, DPOC, doenças endócrinas, como disfunção tireoidiana, hipertireoidismo, produz sintomas ansiosos, né? Por quê? Porque você está vendo aí que são situações que levam a descargas adrenérgicas também, né? A um estado de hiperativação, né? O hiperparatireoidismo, a hipoglicemia produz sintomas ansiosos, até porque, né, Medikoff, a doença, o dano, é uma ameaça ao organismo, então a resposta também se deve a uma resposta a uma ameaça, né? A própria anemia, a falta de oxigênio, doenças neurológicas, né? O abuso e dependência de substâncias, tem medicamentos, né, que provocam também, né, sintomas ansiosos, né? A gente sabe que a intoxicação por cocaína, por crack, por estimulantes, né? A abstinência do álcool, a abstinência das substâncias que são depressoras, produzem sintomas ansiosos. Então aí para a gente lembrar. E aqui, reforçando vários medicamentos, né, que podem também produzir uma síndrome ansiosa. Corticoides, os simpáticos miméticos, as tiroxinas da vida, antidepressivos em fases iniciais podem produzir sintomas ansiosos, estimulantes, cafeína, anfetaminas, né, metilfenidato, cocaína, a descontinuição de substâncias psicoativas, né, quer dizer, a abstinência de benzodiazepínicos, a abstinência do álcool, substâncias broncodilatadoras usadas para tratamento da asma, por exemplo, dopaminérgicos, né, como a amantadina, a levodopa, os antipsicóticos, a própria insulina, quando está usada e provocando hipoglicemia, pode produzir a ansiedade e várias outras. Aqui eu citei aqui algumas das mais importantes, tá? Então tá aí. Olha que legal aí lembrar que a síndrome ansiosa pode ser devida a um transtorno de ansiedade, mas pode ser devida a uma síndrome orgânica, doença orgânica, e até também pelo uso de medicamentos podem produzir essa síndrome ansiosa. Reforçando a importância de coletar uma boa história, de fazer uma boa anamnese, tá? Mas agora a gente vai mais focar no contexto dos transtornos, tá? Da ansiedade. E olha só, Medikoff, preste atenção. A síndrome ansiosa, ela pode acontecer nos transtornos de ansiedade e também pode acontecer em outros transtornos que estão em outros capítulos do DSM, tá bom? Mas que envolvem sintomas ansiosos. Então a gente organizou aqui para fazer o diagnóstico diferencial, porque o que mais cai de ansiedade na prova é diagnóstico diferencial, tá? Então a gente colocou as formas puras ou quase puras de transtorno de ansiedade, quando elas têm em comum que não há um desencadeante específico para provocar, né, a reação. Então aqui a gente colocou o transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, e o transtorno de pânico. Essas são formas puras ou quase puras de transtorno de ansiedade, tá? E aqui não há um desencadeante específico, a gente vai ver, ok? E aquelas em que a ansiedade tem uma importância central no sofrimento do indivíduo ou é muito relevante. Aqui a gente tem as várias fobias, né? Desde a fobia social, a agorafobia e a fobia específica. Aqui a gente vê que há um desencadeante específico, né? Há um desencadeante específico causando ali a fobia. A gente vê que na fobia social é muita a questão, o desencadeante é a preocupação, o medo envolve o quê? A questão de ser avaliado, o seu desempenho, né? Ser avaliado por outras pessoas, né? A agorafobia, o desencadeante específico envolve estar em lugares, em situações onde não possa correr, onde não possa salvar, onde ninguém possa ajudá-lo. E na fobia específica nós vamos ver que geralmente é algum objeto, algum animal, algum ambiente, né, em particular que pode desencadear os sintomas de ansiedade, tá? Então veja que há um desencadeante específico. E outras doenças que não estão no DSM no capítulo de transtornos de ansiedade, mas que a ansiedade tem uma importância ali no componente clínico, desde o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo, quadros dissociativos e conversivos, quadros hipocondríacos, né, como o transtorno de ansiedade de doença, né, e quadros também de somatização. Somatização nos transtornos somatoformes também pode produzir sintomas ansiosos. Então tá aí, veja que a síndrome ansiosa pode estar presente em vários tipos de transtornos e quadros psiquiátricos. Bem, agora no capítulo do DSM, de transtornos de ansiedade, aí tem todos esses transtornos aqui. Mas o tio Carlão já destacou aqui em negrito quais são os que gostam mais de cair em prova para você fazer o diagnóstico diferencial. Então a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, né, o transtorno de pânico, a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada.
O que vai diferenciar entre eles? É o tipo de objeto, o tipo de situação que induz o medo, né? Que induz a síndrome ansiosa. E se há uma ansiedade ou comportamento de esquiva, de evitação também, né? E muitas vezes também a ideação cognitiva associada, o pensamento, a crença. Tipo, a minha preocupação é eu estar no campo de futebol e eu não conseguir correr, se acontecer alguma coisa lá. É eu estar numa fila e não saber o que fazer diante de uma ameaça, né? Então tem que ver essa questão cognitiva que está associada, os pensamentos, as crenças que o indivíduo tem. Tá? Então vamos ver uma por uma para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Olha só, Medcoff, dessas que estão em negrito, todas elas, exceto o transtorno de pânico, tá? Requer aí um mínimo de 6 meses, né, de sintomas, né? Então, por um período mínimo de 6 meses, a pessoa apresenta os sintomas, tá? Exceto o transtorno de pânico, que a gente vai ver que envolve, né, um período aí menor, né? Então, a exigência é menor em termos de período, mas, de maneira geral, esses transtornos de ansiedade aí que estão em negrito, tirando o transtorno de pânico, exige aí um mínimo de 6 meses. Então, vamos começar pelo transtorno de ansiedade generalizada. Aqui, Medcoff, como o próprio nome diz, não há uma preocupação específica em particular, é preocupações gerais, tá? Trabalho, dia a dia, aquela pessoa que está sempre preocupada por N motivos, né? Então, além dessa preocupação em relação a diversos estímulos, associada a isso, a pessoa tem a sensação que está sempre com os nervos à flor da pele, tem a questão de alterações do sono, tem a questão de dificuldade de concentração, a fadiga, parece estar com a bateria sempre descarregada, tá bom? Irritação, ok? Então tá aí os vários elementos que estão presentes aí no transtorno de ansiedade generalizada. Então preocupação difusa em várias dimensões da vida da pessoa, ela tem essa questão da apreensão, né, da preocupação, antecipando aí as angústias. E junto com isso, veja que temos esses outros sintomas, tá? Então é isso que é o transtorno da ansiedade generalizada. Uma coisa que é importante aqui, Medcoff, veja, né, que, se a gente for observar os sintomas periféricos, fadiga, dificuldade de concentração, alteração de sono, isso também acontece na síndrome depressiva, né? Então aqui a gente tem que ficar muito atento ao sintoma central, ao núcleo da coisa, que é o quê? Preocupação generalizada, ansiedade generalizada, medo. Então é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome depressiva, né? E transtorno de ansiedade generalizada. Porém, aqui ajuda muito a questão do núcleo central dos sintomas, tá? Então é importante aí ficar atento. Bem, no transtorno de pânico, aí, atenção. A gente viu mais cedo que é um ataque de pânico, né? Esse aqui adora cair em prova, fica muito atento para o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é quando há ataques de pânicos inesperados e recorrentes, seguido de um mês ou mais de uma ansiedade ou preocupação de acontecer novos ataques de pânico, e o indivíduo provoca uma mudança no seu dia a dia comportamental, uma mudança desadaptativa que está relacionada aos ataques. Então é assim que você vai ter o transtorno de pânico. Então não confunda o ataque de pânico em si, aquela reação autonômica excessiva, abrupta, intensa, né? Aquela reação de medo mais intensa, com o transtorno de pânico. Para ser transtorno de pânico, a pessoa tem que ter ataques de pânicos recorrentes e inesperados. Do nada vem, né? Do nada surge ali o ataque de pânico, tá bom? É inesperado e recorrentes, tá bom? E tem esse tempo aí de um mês. Então, se tem ataques de pânico inesperado e recorrente e um mês ou mais dessa apreensão ou preocupação de ter novos ataques de pânico, e como ele é inesperado e recorrente, a pessoa não sabe quando é que ele vai surgir, tá certo? E houve algumas mudanças ali na rotina para evitar, né? Evitar situações, não vou ali porque eu tenho medo de ter o ataque de pânico, tá bom? Essa é a ideia para ser um transtorno de pânico, ok? Guarda bem ele, que ele adora cair na prova, Medcoff, tá? Aqui o ponto central é que esses ataques de pânico surjam de forma inesperada, abrupta, e esse comportamento aí, né, desadaptativo como a esquiva fóbica, ok? Bem, próximo transtorno é o de ansiedade social, a famosa fobia social. Medcoff, aqui, olha, transtorno de pânico e fobia social, acho que são os dois transtornos de ansiedade que mais gostam de cair em prova, tá bom? Fica atento. Primeira coisa, isso aqui é um transtorno de ansiedade social, tá? Isso não é
a pessoa com personalidade antissocial, tá? Então, cuidado, não confunda. Existe um transtorno de personalidade antissocial, que é bem diferente de um transtorno de ansiedade social, ok? Aqui, Medikoff, qual é o eixo central da preocupação do indivíduo, né? O eixo central é o quê? O indivíduo evita situações, porque o medo dele é em como ele será avaliado pelas outras pessoas. Então fica atento aqui que isso é central no diagnóstico de transtorno de ansiedade social. Então ele tem medo de falar em público e a maneira como as pessoas vão avaliar a fala dele em público. Ele tem medo de dançar forró numa festa, porque como as pessoas vão avaliar a maneira como ele está dançando forró. De comer no restaurante, porque tem medo das pessoas ficarem avaliando mal a maneira como ele come, tá bom? Então essa é a ideia, o medo de ser avaliado em situações de público. Não é só de fala, de uma dança, é num restaurante. Então o eixo central aqui é a avaliação. Então o que é que ele faz? Como ele tem medo de ser avaliado, de ter o desempenho avaliado pelas pessoas, o paciente evita essas situações. Então, ele transforma isso num comportamento, né? Ele muda o seu comportamento, ele passa a evitar esses ambientes, tá bom? Devido ao medo de ter o seu desempenho avaliado. Então, essa é a ideia central, tá bom? Do transtorno de ansiedade social, fobia social. Tange no que leva a medo de ter o desempenho avaliado por outras pessoas, e aí evito esses locais, ok? Próximo, o agorafobia. O agorafobia, Medikoff, cuidado se for uma prova discursiva, não escreva, tá bom? Agarofobia, é agora, de agora, tá bom? Agorafobia seria o quê? Veja que já é uma fobia, né? E se é fobia, agora há pouco a gente fobia social, é quando o medo, a preocupação, ela é exagerada. Ela é exagerada, tá bom? Ela é muito exagerada. E aí, no caso da agorafobia, qual é a situação aqui? O medo da pessoa é de estar em duas ou mais das situações abaixo, tá bom? E o medo de escapar, de não conseguir escapar, ou de não conseguir auxílio, ajuda, se for necessário. Tá bom? Então imagina, a pessoa pode estar num local fechado, ou num espaço aberto, ou no transporte público, ou na fila, no meio da multidão, ou a questão de sair sozinho de casa. Então, duas ou mais das situações abaixo, medo de duas ou mais das situações, mas por quê? Qual é o medo aí? Qual é a cognição envolvida? É que minha preocupação é de eu estar nesses locais, tá bom? E eu não conseguir escapar se acontecer alguma coisa, tá bom? Se eu tiver um ataque de pânico lá, eu não conseguir escapar ou ninguém me ajudar. Essa é a ideia, Medikoff, tá bom? Então, é tipo aquela coisa lá, e agora? Quem poderá me defender? E agora? Quem poderá me defender? Então, essa é a agorafobia. Então, o indivíduo teme as situações acima devido aos pensamentos de que pode ser difícil escapar, ou que pode ou não, ou de que pode não haver um auxílio disponível. Tá bom? Ou seja, o Chapolin Colorado pode não estar lá. Bem, então fica atento. Não precisa ser todas essas situações. Duas ou mais dessa já fecha a agorafobia por um mínimo de 6 meses, tá? Local fechado, ou aberto, ou tipo lá no meio de um estádio, né? Uma rua abandonada, ou transporte público, ou fila, ou meio de multidão, ou sair sozinho de casa, tá? E a fobia específica, a gente também consegue determinar qual é a situação específica de apreensão, de medo do indivíduo. Percebeu que nas fobias a gente vem determinando isso? Na fobia social, o medo exagerado é de quê? De ter o seu desempenho avaliado em situações de público. Né? Na agorafobia, qual é o que está envolvido aí? É o medo exagerado de não conseguir escapar ou de não conseguir auxílio em locais como locais fechados, abertos, filas, transporte público. E aqui na fobia específica, a pessoa fica apreensiva, ansiosa, ela evita o quê? Objetos ou situações que são bem delimitadas, bem circunscritas, tá bom? Tipo um animal, o medo de uma cobra ou de aranha, né? Ou de um ambiente natural, tipo altura, tá bom? Montanha, cachoeira, rio, ou de sangue, ou de injeção, ou do ferimento. Então, você consegue delimitar bem, né? É um motivo ali específico, né? Do medo, da apreensão da pessoa. Isso é a fobia específica. Então, fobia específica por cobra. Fobia específica de aranha, fobia específica de lugares altos, fobia específica de andar em montanha-russa, né? Então fica tudo muito bem circunscrito, bem determinado, tá?
E claro, de forma exagerada, né? A ameaça não seria tamanha ao ponto, né? Então há todo um exagero aí, ok, Medikov? Uma coisa que é importante é que a fobia específica, a terapia comportamental é baseada na exposição. Então não há um tratamento farmacológico aqui para as outras ansiedades e fobias. Pode ter indicação de tratamento farmacológico, mas para fobia específica aqui não há indicação de tratamento farmacológico. É psicoterapia. E é a terapia comportamental baseada na exposição. Porque quando mais vai se expondo ali aos poucos, vai dessensibilizando. Vai dessensibilizando. Olha que interessante. Bem, então trabalhado os principais transtornos de ansiedade para a prova, vamos ver agora a questão, voltando para a questão da Unifesp. Olha aqui. Esse homem está divorciado há 5 meses, mora sozinho e foi encaminhado pelo cardiologista. Por quê? Porque ele tem queixa de acordar várias vezes durante a noite, ou ele acorda de forma súbita e inesperada, né? Ele acorda de forma súbita e inesperada, é medo intenso, é sintomas somáticos, ó, dificuldade para respirar, é palpitação, e nos últimos 3 meses os sintomas ocorreram pelo menos 2 vezes por semana, né? E aí, claro, ele está com medo de novos ataques, né? Ele desenvolveu uma ansiedade antecipatória para iniciar, já foi dito, tem ansiedade aí. Tem ansiedade aí, antes de dormir, ele já antecipa. Eu estou com medo de dormir e acordar com aquela reação, porque ela chega de repente, né? Então e aí, Medikov, qual é o diagnóstico mais provável? Bem, tá claro, tá anunciado que tem aí uma síndrome ansiosa, né? Tem uma síndrome ansiosa. Então tem a ansiedade antecipatória, tem os sintomas somáticos, tem a preocupação aí envolvida, a cognição, ok? Então vamos lá, de baixo para cima. É transtorno somatoforme? Não, transtorno somatoforme, o foco é principalmente em sintomas somáticos. Em sintomas somáticos, ok? Então transtorno somatoforme é aquela pessoa que tem repetidos, por exemplo, dor abdominal. Essa dor abdominal, ela pode se dar devido a exacerbar essa dor ser exacerbada, mesmo tendo uma doença clínica, mas a intensidade com que a pessoa tem a dor e o sofrimento que ela manifesta em relação à dor, né, ao sintoma somático, não é explicado pela presença daquela doença, não é tão grave assim, né? Ou a pessoa nem tem uma doença orgânica, tá bom? É isso que é o transtorno somatoforme, né? Então, quando há uma preocupação excessiva, um sofrimento excessivo, né, relacionado a um sintoma somático de maneira geral, que não é bem explicado, né, pela magnitude da doença que está ali, ou nem há doença orgânica para explicar aquilo ali. Isso é transtorno somatoforme, né? O transtorno de ansiedade de separação, né, é aquele sofrimento em a pessoa se desligar, se separar, né? Antecipa essa preocupação de separação com figuras de apego, né? Ou quando ocorre a separação com essas figuras de apego. Isso é transtorno de separação. Ataque de pânico. Bem, claro que tem um contexto de ataque de pânico aí, mas a pessoa é só um? Não, ela já teve mais de um ataque de pânico, tá bom? E ela tá com medo, né? E tá com medo de acontecer novos ataques de pânico. E quando isso é por um mínimo de 1 mês, né? Ataques de pânicos recorrentes, tá bom? E no mínimo de 1 mês de preocupação de novos ataques e de mudanças no comportamento, né? Isso caracteriza o que, Medikov? Transtorno de pânico. É ataque de pânico que virou transtorno de pânico. Terror noturno tem a ver com aquela coisa de despertares várias vezes à noite, né? Pesadelos desperta a pessoa e ela já acorda ali com sintomas somáticos, preocupadas, né? Mas não caracteriza um transtorno de ansiedade. Tem ali, né, alguns sintomas envolvidos, mas o terror noturno ele não está dentro dos transtornos de ansiedade lá no DSM. Está mais associado a alterações lá do ciclo sono-vigília. Aqui está bem claro que é um transtorno de ansiedade, aqui a gente chamou ele de transtorno de pânico. Essa é a resposta da questão. Mais uma questão. Essa já vem da USP São Paulo 2019. Esse homem aqui tem 38 anos, é funcionário público, recusou promoção, pois é relutante a assinar cheques ou escrever qualquer coisa em público. Olha aí, ele não assina cheque e não escreve nada em público. Por quê? Porque ele também pensa que o seu chefe está controlando o que está fazendo, ainda que ele saiba que não há motivo para isso. De fato, ele é um ótimo funcionário. Ele percebe que não há motivo para agir assim. Então, ele tem a consciência de que não há motivo para isso. Ultimamente, ele tem evitado sair com os seus pares e bebe para poder lidar com a situação, né? Que ele se medica ali com bebida para ficar menos ansioso. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?
Percebeu aí? O medo dele é de estar em público, já chama atenção a expressão em público, de estar escrevendo e alguém está controlando, avaliando o seu desempenho. A gente viu, quando a preocupação passa, né, por ter algum tipo de sofrimento, né, por estar tendo o seu desempenho avaliado, isso é fobia social. Isso é o transtorno de ansiedade social. Olha o que ele colocou aí para confundir você. Transtorno de personalidade antissocial. Aí, claro que não, né? Ainda colocou também um transtorno de personalidade paranoide aí. Não. E a agorafobia não, porque a gente viu que a agorafobia está mais relacionado a quê? Quando o indivíduo tem medo de estar em determinados locais, né, situações, né, e não conseguir fugir, correr dali ou não conseguir ser auxiliado, né? Então ele evita aqueles locais, aquelas situações, tá bom? Bem, mais uma questão aqui, olha só, essa vem lá do HCPA Rio Grande do Sul 2024 e é já para a gente entrar em outro bloco aqui da nossa aula. Olha aí. Desastres naturais, como o ocorrido no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, em 2023, podem causar sofrimento agudo e crônico para os afetados. Assinala a alternativa errada, incorreta, sobre o impacto psiquiátrico relacionado a desastres naturais. Bem, desastres naturais, seja muita chuva, né, seja a queda de seja um tsunami, um terremoto, né, a gente sabe que isso vai causar, vai expor muitas pessoas, né, a estressores, a perdas, a rupturas, né, situações que podem envolver o risco de morte, né, e aí, claro, o corpo vai produzir uma resposta a tudo isso. Então estamos relacionados aí agora com a reação do corpo, né, a esses estresses traumáticos. E é claro, tem um capítulo do DSM que fala só disso, né, onde a gente vai ter quem? O transtorno do estresse pós-traumático, né, o transtorno do estresse agudo, né, a reação aguda ao estresse. Temos também aí transtornos de adaptação, tem vários transtornos que estão relacionados aí a estressores. Antigamente fazia parte dos transtornos de ansiedade, agora o DSM traz um capítulo separado, tá bom? Então é isso que a gente vai ver agora, Medikoff. Olha aí, primeiro a gente vai ver o TEPT. Aqui é mais rápido, é só para a gente ter uma noção do que seria, né, para fazer o diagnóstico diferencial. No TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, tá aí no nome, né? Tem que ter trauma, tem que ter exposição a um episódio de trauma, que envolva trauma. E claro, isso vai levar a uma reação de estresse, né? Uma reação do corpo, com certeza produz também sintomas ansiosos, né? Porque a reação ao estresse envolve também a excitabilidade autonômica, ok? Mas para ser TEPT, Medikoff, atenção, tem que ter a exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Tem que ser realmente um evento traumático, esse evento traumático, mais uma vez, é um episódio concreto ou ameaça de morte, né? É uma lesão grave ou violência sexual. E aí a pessoa, como é que ela pode ter sido exposta a isso? Ela pode ter vivenciado isso, foi ela que passou por isso. Ela pode ter sido testemunha disso, né? Ela testemunhou alguém passando por isso, ou ela pode ter escutado, ter tido conhecimento que isso aí aconteceu com algum familiar ou amigo próximo. Então, cuidado, não é só a pessoa ter vivenciado. Se ela testemunhar, ou se ela vier a saber que isso aconteceu com algum familiar ou amigo próximo, já contribui para o diagnóstico de TEPT, tá bom? Então, tem que ter essa questão do trauma aí, mas, além disso, a pessoa fica tendo revivescência. Tipo, ela fica se lembrando daquilo, ela fica sonhando com aquilo, né? Ela dissocia e parece que ela está vivendo novamente aquela situação, ou seja, os flashbacks. Tem que ter uma mudança comportamental, então ela passa a ter uma esquiva, evitar essas situações ou locais, né? Porque ela tem medo de repassar por aquilo tudo de novo. E, claro, todo um sofrimento psíquico de sintomas de medo, de ansiedade, de depressão. Quando tudo isso está no mínimo de 1 mês de sintomas. Tá? Então tem que ter no mínimo 1 mês disso, tá bom? De sintomas, para que a gente caracterize que a pessoa tem o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Tá bom, Medikoff? Então fica atento aí de como identificar, né? Cai menos em prova, quem cai mais em prova é transtorno de pânico e transtorno da ansiedade, né? Que a gente viu da questão da fobia social. Esses de ansiedade social, esses são os que mais caem em prova. Agora, não confunda TEPT com outros transtornos relacionados ao estresse. Por exemplo, não confundir TEPT com transtorno de estresse agudo. O que é o transtorno de estresse agudo? Imagine um TEPT de menor tempo. Transtorno de estresse agudo é quando tem tudo aquilo que a gente viu com o TEPT até 1 mês de duração. Passou de 1 mês de duração e a pessoa continua tendo aquele sofrimento, tá bom? As lembranças, o medo de viver de novo, evitando locais, tudo isso,
aí já é chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Então, até um mês, teve o trauma, aconteceu o trauma, ok? Você vivenciou, você presenciou, ou soube que alguém conhecido passou por isso, tá certo? Então, teve o trauma, tá tendo ali a questão da revivescência, das memórias, sonhos, pesadelos, flashbacks, e tá mudando o comportamento. Até um mês de duração isso é transtorno de estresse agudo. Passou de um mês e continua, já é chamado transtorno de estresse pós-traumático. Então é uma historinha natural. Teve o trauma, teve o sofrimento associado até um mês, estresse agudo. Passou de um mês, continua transtorno do estresse pós-traumático. E aí o que seria o transtorno de adaptação? Aí o transtorno de adaptação, Medikoff, é quando a pessoa não fecha todos os critérios para TEPT. Tá? Então não fecha os critérios para TEPT. E isso envolve o quê? Quando a situação, né, estressora passada pela pessoa não é tão... Ela é diferente em termos de gravidade. Os tipos de estressores e a gravidade é outra comparado ao TEPT. Então, por exemplo, transtorno de adaptação é quando a pessoa, por exemplo, o estressor que ela passa pode ser uma mudança de cidade, o início de um novo trabalho, a perda de um trabalho, a separação conjugal, tá? E aí a pessoa passa por esses estressores, veja que comparado com o estresse pós-traumático, né? A gente vê aí que são estressores que têm uma gravidade diferente, né? Uma gravidade diferente, ok? Mas a pessoa está em sofrimento, passa a ter sintomas ansiosos ou depressivos, a gente chama de transtorno de adaptação. Ok? Vamos voltar para a questão do HCPA do Rio Grande do Sul? Olha só, aqui aconteceu lá em 2023, no Rio Grande do Sul, foi muito triste lá, municípios como Mussum, por exemplo, lá do Vale Itaquari, então muitas perdas, muitas mortes, né? A cidade bem afetada, né? E esse desastre natural aconteceu lá devido ao excesso de chuvas, né? Provocou sofrimento agudo e crônico para as pessoas de lá. Então, o HCPA quer saber o que está errado sobre o impacto psiquiátrico relacionado a esses desastres. Tá bom, Medikoff? Vamos lá. Letra A. Frequentemente, em cenários como esses, constatam-se ideações suicidas, caso em que intervenções breves são eficazes para o manejo da crise suicida. Tranquilo, né? A gente sabe que a exposição a estressores, a traumas como esse, acaba aumentando o risco, sim, de suicídio. Tá correto, nele que é a errada. Letra B. Para melhor entendimento do trauma, devem ser considerados fatores prévios e posteriores ao trauma em si, sendo os transtornos de personalidade os mais importantes e os mais frequentemente relacionados ao suicídio. Não, Medikoff, olha só, os transtornos de personalidade, eles são importantes, a deve de transtorno de personalidade, borderline, histriônico, antissocial, narcisista, claro que também aumenta o risco de suicídio, né? A pessoa que é exposta a um trauma e tem esse tipo de transtorno aumenta o risco. Agora, não posso afirmar que os transtornos de personalidade são os mais importantes e os mais frequentemente relacionados ao suicídio, porque não são, tá bom? A gente sabe que os transtornos depressivos, o transtorno bipolar, ou seja, os transtornos de humor e transtornos psicóticos estão muito mais relacionados ao suicídio. Ok? Bem, letra C. O transtorno de estresse agudo é distinto do TEPT, porque seu padrão sintomático é restrito à duração de 3 dias a 1 mês depois da exposição ao evento traumático. Correto, né? O do estresse agudo a gente viu que é isso, de 3 dias a 1 mês é estresse agudo. Passou de 1 mês e continua o sofrimento, é transtorno do estresse pós-traumático. E letra D, 2 possíveis abordagens para o tratamento do TEPT são terapia de exposição e prescrição de inibidores de recaptação de serotonina. Olha que curioso, Medikoff. Isso mesmo, né? Uma das formas de a pessoa melhorar dos sintomas provocados pelo TEPT é a terapia de exposição. Só que, claro, acompanhada, supervisionada, ali com apoio, ok? E, claro, o TEPT, muitas vezes são sintomas bem importantes, são utilizados medicamentos ansiolíticos, né, para tirar aqueles sintomas ansiosos. E aí, claro, para o tratamento de transtornos ansiosos, né, pode ter, nem sempre precisa para os transtornos ansiosos de maneira geral. No TEPT é importante, né? Então, pode sim ter a indicação de medicamentos. E os inibidores de recaptação de serotonina, né, os seletivos, os ISRS, por exemplo, né, eles são medicamentos que podem ser usados no tratamento do TEPT. Então, está correta a letra D, ele queria a errada, a resposta aqui é a letra B, tá bom? Medikoff, outro transtorno que também produz sintomas ansiosos no indivíduo é o transtorno obsessivo e compulsivo, o famoso TOC. Tá bom? Aí é quando o indivíduo, tá certo, Medikoff? Ele tem obsessões,
ou compulsões, não é isso? E claro, e também pode, e os dois, né, obsessões e compulsões, isso causa sofrimento ao indivíduo, tá bom? E claro, além de causar sofrimento, toma bastante tempo do indivíduo, prejudica a funcionalidade, tá bom? Provoca mudanças comportamentais, é aí onde a gente vai ter a questão do toque. E aí ficar atento para a diferença entre o que seriam obsessões e o que seriam compulsões, tá? As obsessões são os pensamentos, são impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que ficam ali invadindo a mente, né, do indivíduo, são intrusivos esses pensamentos, ok? A pessoa que tem toque, ela tem uma consciência disso, mas ela não consegue impedir que aquele pensamento invada, né, a sua mente, né? Então, por isso são intrusivos. Enquanto que as compulsões, né, seria o quê? Seria uma resposta do indivíduo, seja na forma de comportamento, de ações, buscando neutralizar essa obsessão, neutralizar, aliviar essa obsessão, esse pensamento. Tá bom? É isso que seria a compulsão, né? A compulsão é em resposta às obsessões, tá? Como uma forma de aliviar. E aí, claro, né, há várias dimensões, né, no que a gente fala de toque, tem várias dimensões. Tem indivíduos que têm o toque na dimensão da contaminação e limpeza, né? Ele tem lá aquele pensamento obsessivo, mas eu vou pegar uma infecção, eu vou adoecer se não fizer isso. E aí tem lá a que compulsão vai ser, ficar sempre limpando exageradamente, muito tempo do dia limpando a sua casa, lavando a roupa várias vezes, né? Então aí tem que ter a compulsão, tem que ter ali a resposta, né, para poder tentar aliviar aquela obsessão, aquele pensamento, né? Tem outras dimensões, como a de agressão e dano, dimensões de ordem, simetria e arranjo, né? A pessoa que fica com aquela obsessão de que tá muito desorganizado e tem que estar sempre mantendo a ordem, a simetria, né, o arranjo das coisas. Temas proibidos e inaceitáveis, como alguns tabus religiosos. Então tem várias dimensões aí dentro do transtorno obsessivo e compulsivo, tá? Mas tem que ter aí pelo menos a obsessão e a compulsão, né? A obsessão ou a compulsão pode ser um ou outro e os dois, tá, Medcoff? Bem, então fechado aí esses transtornos de ansiedade e transtornos que têm, né, sintomas ansiosos no seu quadro clínico, uma visão geral do tratamento aí para os transtornos de ansiedade, tá, Medcoff? O tratamento seria o quê? Psicoterapia, ansiolíticos e o mais importante, que é o tratamento combinado aí, um dos mais efetivos. Mas claro que isso é a depender do transtorno de ansiedade. Tá? A psicoterapia, Medcoff, é muito importante e as duas mais indicadas é a terapia cognitivo-comportamental, que é a de maior evidência para os transtornos de ansiedade, tá? E a psicoterapia de orientação analítica, psicodinâmica, tá? Ela também tem evidência. E também tem o mindfulness, que a gente sabe que é outra forma também, né, de terapia e que ajuda aí nos transtornos de ansiedade. Entre as medicações, atenção. Tem várias medicações que recebem o nome de ansiolítico. Por quê? Porque lise, quebra, rompe a ansiedade. Tem desde os ISRS, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse aqui é primeira escolha no tratamento dos transtornos de ansiedade, exceto, atenção, Medcoff, exceto a fobia específica, tá? Atente aí. Fobia específica não tem indicação de tratamento medicamentoso. Tá? O tio Carlão colocou aqui os ISRS como primeira escolha de qualquer um dos transtornos de ansiedade que tem indicação de medicamento, porque fobia específica não tem indicação de medicamento, tá? Então fica atento. E ISRS a gente sabe, é fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluvoxamina. Esse é o time lá dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Isso, aqueles antidepressivos, eles são antidepressivos e ansiolíticos. Olha aí. Tem também os IRSNs que podem ser usados, né? A venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, né? Esses que também inibem a recaptação de noradrenalina junto com a serotonina, não são seletivos, né? Antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados, benzodiazepínicos, principalmente para aquelas crises mais agudas, né? Os ataques de pânico ali, o diazepam, o clonazepam pode ser utilizado. Beta-bloqueadores podem ser utilizados em algumas situações, por exemplo, a fobia social, o transtorno da ansiedade social, o indivíduo pode, antes de sair para aquela situação pública que ela vai ser avaliada, que ela vai ser exposta, tá bom? Ela pode tomar um beta-bloqueador, até porque a gente sabe, né,
O beta-bloqueador vai diminuir aquela ativação adrenérgica e até anticonvulsivantes podem ter também uma ação ansiolítica, né? Mas claro que do que está aí, o mais utilizado são os ISRS. E aí, benzodiazepínicos, muitas vezes em situações mais agudas e temporárias, transitórias, a gente pode usar, ok? E claro que, a depender do transtorno, o ideal é o tratamento combinado, psicoterapia, mas, né, a medicação, os psicofármacos Medicoff, ok? Medicoff, então agora vamos conhecer um pouco sobre esse grupo de medicamentos que podem ser usados no tratamento da ansiedade, no cuidado das pessoas com ansiedade. Os benzodiazepínicos. Pois bem, há uma aula só sobre os antidepressivos. E lá a gente falou dos ISRS e IRSNs, que também são ansiolíticos e são os medicamentos assim mais usados no tratamento das pessoas com transtornos de ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles podem ser usados, ok? Mas não são obrigatórios, a depender de quê? A depender muitas vezes de acompanhar conjuntamente o ISRS e ali por um período curto, mais transitório, temporário, ou para uma crise mais aguda, um ataque de pânico ali, para quem sofre, né, por exemplo, de algum transtorno de ansiedade e tem um ataque de pânico, pode ali para abortar o ataque de pânico o benzodiazepínico. Ou para quem tem o transtorno de pânico, né, muitos pacientes com transtorno de pânico, como estão bem sofrendo com sintomas, o benzodiazepínico pode estar ali também associado junto com o ISRS. Então tá aqui, Medicoff, eles são medicamentos ansiolíticos, são sedativos, têm propriedades hipnóticas, têm vários usos farmacológicos, os benzodiazepínicos, e quando estamos falando deles, estamos falando de quem? Do midazolam, do lorazepam, alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam e vários outros PANs que tem por aí, tá? Esses são alguns dos mais famosos, não é verdade? E até eu coloquei aqui na sequência, né, pela questão do tempo de meia-vida, né? A gente sabe que o midazolam é aquele que tem um tempo de meia-vida dos mais curtos, né, entre os benzodiazepínicos. Já clonazepam e diazepam já tem um tempo maior de meia-vida, tá bom? Então já tem uma duração, um tempo de ação maior aí quando a gente fala do clonazepam e do diazepam. Bem, em termos de uso, os benzodiazepínicos, Medicoff, na psiquiatria, a gente vai usar eles principalmente em quê? Como ansiolíticos, né? É uma forma adjuvante, temporária, para casos específicos, ok? A gente vai usar também na insônia, na agitação e, claro, no ataque de pânico. Então tá aí alguns dos usos dos benzodiazepínicos. Tem também indicação de benzodiazepínico na agitação psicomotora em que situações? Quando é na síndrome da abstinência alcoólica, com ou sem delirium tremens, essa é a principal indicação, né, na agitação psicomotora dos benzo, né, e na intoxicação por estimulantes, como a cocaína. A gente também usa os benzodiazepínicos. Cuidado, na intoxicação por álcool, a gente evita o benzodiazepínico, né, porque ele é uma droga depressora, ok? Então ficar atento aí, ok, aos usos psiquiátricos aí dos benzodiazepínicos, Medicoff. É claro que na medicina de maneira geral, a neurologia, a anestesia, né, a medicina da dor também usa benzodiazepínicos, porque a gente sabe que os benzodiazepínicos também são anticonvulsivantes, também atuam no relaxamento muscular, né? Então também teria outras aplicações aí dos benzodiazepínicos. Agora, onde não usar o benzodiazepínico? Então seria contraindicado o benzodiazepínico de forma isolada para tratar ansiedade, benzodiazepínico como um antidepressivo, tá? Então a gente não vai usar, ele não é considerado um antidepressivo, ele não é para ser usado somente ele num transtorno de ansiedade, a gente viu, são situações mais agudas, transitórias, temporárias, que a gente vai usar o benzodiazepínico. O uso do benzo tem que ser por tempo, o uso do benzodiazepínico tem que ser por um tempo bem determinado, a gente não deve usar ele por tempo indeterminado, ok? Até porque vários efeitos adversos, colaterais, o risco, a chance de dependência é alta, ok? Então o tempo tem que ser determinado. Então não usar ele por um tempo indeterminado. Não usar benzodiazepínico logo após um trauma agudo, porque isso pode, né, tá associado a questões também de memória, essa coisa toda. Né? Na abordagem de delírio em idosos, do delírio não é a principal medicação. Né? No delírio em idosos, se for usar medicação, são os antipsicóticos, principalmente o haloperidol, ok? E também não usar o benzo na intoxicação por etanol.
tá? A gente já viu. Ele é mais indicado na abstinência, né, do álcool. Bem, e não esquecer, Medicoff, que os benzodiazepínicos aumentam o risco de dependência, né, tolerância, prejuízo no desempenho neuropsicomotor e cognitivo, chance de amnésia, tá bom? Ok? Então, e claro também, como ele causa dependência, a retirada dele tem que ter muito cuidado, de forma gradual, porque também vai ter abstinência, né? A pessoa sofre com a falta, com a redução do benzodiazepínico. Então, quando for para retirar, fazer o desmame, a desprescrição de benzodiazepínico, tem que ser de forma gradativa, não pode tirar de forma abrupta, isso é muito importante na psicoeducação do paciente, tá? Aí tem alguns autores, assim, eles divergem muito como pode fazer essa desprescrição. Uma sugestão é sempre você retirar 1/4 ou 25% da dose, tá bom? Nunca mais do que isso quando for fazer uma mudança, tá bom? Ah, reduzir pela metade a dose, não. Sempre prefira 1/4 ou 25% da dose, tá? E diminuindo de 1/4 ou 25%. E o ideal é que se faça isso em um período de a cada 2 semanas, tá bom? Não é de dias, né? Então, a cada 2 semanas, redução em 1/4 ou 25% da dose, seria uma maneira aí boa, tá certo? De fazer a desprescrição de um benzodiazepínico. E cuidado, não confunda. O Zolpidem, ele não é um benzodiazepínico. Ele também é uma droga hipnótica, né? Mas ela não é um benzodiazepínico. Então, muito cuidado aí para não cair em pegadinhas de prova. Ok, Medicoff? Então é isso. Ninguém está mais ansioso, todo mundo já macetou todos os pontos de transtorno de ansiedade e de medicamentos ansiolíticos que pode cair na prova. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.